Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que os nossos pensamentos e as nossas emoções se pacifiquem nesse contato tão salutar com a Eucaristia. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a Deus por nos possibilitar este encontro. Nós consideramos que todo encontro na Casa Espírita é um feliz encontro de almas que se reúnem buscando deixar os nossos pensamentos costumeiros, as atividades que nos tomam para buscar o alto, a comunhão com o sublime e com o superior. Essa é uma oportunidade que não é comum a todos na Terra. Portanto, ela merece sempre a expressão da nossa gratidão a Deus. Nós agradecemos a Maria, convite sempre delicado para estarmos aqui. E hoje ela nos deu uma tarefa muito doce, que é trazer algumas reflexões sobre o Sermão da Montanha. Esse tema nos é muito caro, pelo tanto de beleza e pela sua importância. Há um comentário gigante, a sua apreciação sobre o Sermão da Montanha, que é bastante conhecido no movimento espírita. Ele se encontra documentado em algumas obras, como o Sermão do Monte, do Pedro de Camargo, e Gandhi, analisando o texto, lendo o Sermão da Montanha, afirmava que se todos os livros sagrados da humanidade, não apenas os da cristandade, mas todos os livros sagrados se perdessem, se nós ficássemos apenas com o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Então ele identifica ali uma síntese, e de fato ali nós temos um resumo daquilo que de maior importância nós recebemos do alto como uma contribuição para o nosso desenvolvimento moral. Nós temos ali uma síntese, um resumo daquilo que é fundamental em termos da moral que nós podemos compreender e foi trazida por Jesus. O tema da moral é um tema essencial da doutrina espírita. Se nós lermos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que Kardec afirma que nós podemos dividir as matérias do Evangelho em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, seus milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para a formulação dos seus dogmas e o ensino moral. E se as 4 primeiras matérias geraram tantas discórdias entre os homens pelas diferentes leituras, pelas interpretações que são possíveis ao entendimento de cada grupo, de cada povo, no tempo, no espaço, o ensino moral sempre foi um consenso. Nós não temos dúvidas que Jesus nos recomendou o perdão, a tolerância, a humildade, a caridade. Por isso, Kardec diz que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar deste aspecto do Evangelho. Ele deixou para depois a análise de outras passagens, como faz na Gênesis, em que ele vai estudar os milagres, ele vai estudar as predições, mas isso num segundo momento, porque no Evangelho segundo o Espiritismo ele está preocupado com o essencial. E o essencial da mensagem do Cristo está expresso no Sermão da Montanha. Dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, 14 tem como título algum versículo do Sermão da Montanha. Isso se nós não estivermos considerando todas as outras passagens que estão no corpo do capítulo. Elas foram trazidas também para o Evangelho. Recomendações sobre o adultério, o divórcio, a vingança, a importância de edificarmos a casa sobre a rocha, a necessidade de nós construirmos tesouros, amontoarmos tesouros nos céus, aqueles que não podem ser roubados, aqueles que nos acompanham para sempre. Todas essas recomendações estão no Sermão da Montanha. Então, ele é um texto que precisa ser visitado muitas vezes por nós. Ele está no Evangelho de Mateus em 3 capítulos. O relato de Mateus é um relato bem detalhado. E no Evangelho de Lucas ele aparece de uma forma mais resumida no capítulo 6. Mateus dedica 3 capítulos, na verdade, essa organização em capítulos é posterior, né? Mas ela expressa a extensão. Quando os evangelhos foram escritos, eles não tinham essa organização em capítulos, versículos. Essa foi uma organização posterior para facilitar a nossa leitura, a nossa compreensão.
Mas, de qualquer modo, nós podemos avaliar que 3 capítulos se referem, na verdade, a 109 versículos. Hoje a gente pergunta tudo ao Google, mas quando eu fiz essa pesquisa eu tive de contar, 1 a 1. Fui fazendo por blocos para descobrir que eram 109 versículos que Lucas utilizou, escreveu para retratar esse sermão da montanha. O espírito Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco, chama o Sermão da Montanha de um excelso canto, porque ela tem uma alma de poeta. E ela fala do Sermão da Montanha com um lirismo que nenhum de nós seria possível, retratar aqui, embora eu não conheça as habilidades específicas, não é, de cada um, as possibilidades que cada um de vocês tenha construído no campo da poesia, inclusive. Mas é porque ela tem uma marca muito própria, ela fala com conhecimento de causa, ela esteve presente a esses fatos. Então ela não escreve só documentando, ela faz uma narrativa de memória, ela conhece a região, ela esteve presente a esses eventos. Então o relato dela é cheio de emoção, cheio de poesia. E ela trata de algumas questões que são importantes para a nossa compreensão, que nós gostaríamos de trazer aqui. Não é? Nós vamos primeiro nos apoiar no texto dela, vamos nos permitir fazer uma leitura curta, porque este capítulo é um capítulo também algo extenso, de como ela inicia a sua narrativa, falando um pouco sobre este público a que se dirigia Jesus, a quem Jesus falava, para nós entendermos exatamente o objetivo do texto, o seu teor. Então diz a autora, aquele junco estava ardente mais do que nos anos anteriores. O dia longo murchava lentamente, abafado, enquanto o sol, semi-escondido além dos picos altaneros, engrandecia as nuvens vaporosas que o vento arrastava no seu carro pulverizado de púrpura e ouro. A montanha, de suave aclive, terminava em largo platô, salpicado de árvores de pequeno porte que ofereciam, no entanto, abrigo e agasalho. Desde cedo, a multidão afluíra para ali, ansiosa, como atraída por fascinante expectativa. Eram galileus da região redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram judeus chegados da além Jordão, de Jerusalém, estrangeiros da Decápolis. Misturavam-se as vozes dos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma imensa curiosidade feita de expectação e desejo. Esmagada pelos poderosos, experimentava invariavelmente o desprezo da jactância e da presunção. Amavam-se aquelas criaturas na sua dor e necessidade, interdependiam-se. Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. Ouviram-no e ouviram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. Acorreram de toda parte, das redondezas, do lago e dos campos, das cidades distantes e das aldeias para ouvi-lo. No ar pairava algo especial. O azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimando a terra, e a brisa cariciosa chegava do mar, das bandas e contrafortes do Hermon, que se alternavam para espraiar-se pela imensa planície do Esdreon, trazendo o acre doce odor do solo cristalino. É um texto que toca a nossa sensação, ela usa tantos elementos das cores, dos odores, que ela nos transporta a esse ambiente em que Jesus falava. Então nós temos aí uma massa de aflitos, nos identificamos com esses aflitos que chegam aqui sobrecarregados. Muitas vezes somos nós que temos a casa espírita nessa condição, com o coração oprimido,
pelas nossas lutas, pelas nossas dores, ansiosos por ouvirmos alguma coisa que nos conforte, algo que possa saciar essa inquietação, acalmar o nosso mundo atordoado interior. E foi nesse contexto que Jesus começa a pregar. Há uma diferença de relatos entre Mateus e Lucas, porque Mateus diz que Jesus, subindo a montanha, começa a falar. Lucas conta que Jesus estava descendo do monte quando ele iniciou o seu sermão. E ela fala dessa diferença, é uma diferença que nós podemos encontrar no depoimento, e diz que a montanha é um simbolismo. Ela representa as dificuldades, as lutas que nós experimentamos na nossa ascensão espiritual. E ela diz que Jesus desceu e Jesus subiu. Eu não combinei nada com a casa, ninguém sabia que ia usar esse texto. Mas a descida de Jesus foi muito bem traduzida hoje na nossa página de preparação. Essa é a descida do Mestre, das regiões estelares, dos reinos superiores, da companhia dos anjos, para conviver com o homem. O filho do homem, diz ela, é uma expressão típica do texto, um termo bastante forte da literatura do judaísmo. O filho do homem dá essa dimensão de alguém que teve a sua condição como um humano. Ele era o filho de Deus, mas ele era também conhecido como o filho do homem. Então Jesus deixa as alturas, desce a montanha para socorrer o homem, para elevá-lo e para ajudá-lo a subir a montanha. Jesus torna ao alto e, no seu retorno, ele nos conduz na ascensão espiritual. É o Mestre que alimenta, é Ele que nos dá elementos para a nossa ascensão espiritual. Oferece o destino, a altura, o cume da montanha como perspectiva. Mas Ele não fica de lá do alto esperando. Ele vem nos buscar no nosso ainda tão limitado universo. Nós lemos aqui, Emmanuel faz uma comparação muito rica, ele falando de Jesus em relação ao homem, Jesus para os homens, o que ele representou para nós, e é uma mensagem, se eu não estou enganada, é a anterior ou imediatamente posterior, em que ele vai dizer do homem em relação a Jesus. Porque ele veio a nós, mas também é importante que nós sejamos capazes de seguir com ele, né? O homem com Jesus, né? É antes ou depois? É anterior, né? Então depois fica aí para nossa consulta em casa. A descida de Jesus da montanha é essa. Então ela diz que se de fato ele estava subindo, ele estava descendo, isso é um detalhe secundário. Porque Jesus subiu e Jesus desceu a montanha. E observando aquela população aflita, ansiosa por alguma coisa que a consolasse, ele começa a enumerar as bem-aventuranças. Primeiro, trazendo uma perspectiva futura. A quem vivia na condição do oprimido, sem perspectivas de sucesso na temporalidade terrena. Então Jesus abre os horizontes numa mensagem de difícil compreensão, quando ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A expressão pobre de espírito para nós tem um sentido depreciativo. Em geral, quando nós nos referimos assim, isso aí é de uma pobreza, né? Para nós isso é de um desqualificativo. Aqui no contexto, estuda Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai lembrar que os pobres de espírito não são aqueles baldos de inteligência, como está escrito na codificação, na obra. Ele diz que são os humildes, os simples do mundo. E a humildade é essa lição que Emmanuel falou da humildade do Cristo, porque é preciso fazer esse pequeno, na sua grandeza, ele fez-se pequeno para nascer. Ele, o rei do nosso planeta, nasce na manjedoura humilde. A vinda de Jesus à Terra traz a primeira lição, que é também a primeira lição do Sermão do Monte. E
Então essa há de ser uma lição muito importante, a da humildade, que é um conceito muito difícil de ser entendido por nós, porque Jesus inicia na manjedoura e termina na cruz, que era a morte mais humilhante que podia ter um homem no Império Romano. O cidadão romano ficava isento dessa forma de punição, mais grave fosse o seu delito, porque ela era uma morte infamante. Ele morreu entre dois ladrões, sendo o maior de todos. Ouviu todos os desafios: tu não és o Messias, tu não és profeta, então chama os anjos para te tirarem da cruz. E ele conviveu com a nossa pequenez espiritual para pedir ao Pai que nos perdoasse, porque ele entendia que, como crianças que não sabem o que dizem muitas vezes, nós também, naquela ocasião, não éramos capazes de compreender a sua mensagem, que ainda hoje estamos lutando tanto para compreender na sua plenitude. Essa é a primeira lição da humildade. Nós confundimos muito o conceito da humildade. Nós geralmente atribuímos, como é do feitio humano, um caráter aparente. Então, se uma pessoa gosta de andar arrumadinha, ela é vaidosa, ela gosta de se apresentar-se de acordo com as situações, nós consideramos que ela não é uma pessoa humilde. E há muitas pessoas que, pelos seus trajes, pela sua vestimenta, são tidas como pessoas muito humildes. Nós, com alguma experiência de vida, porque nós costumamos repetir que a idade não pode só nos dar dor nas costas, necessidade de óculos, ela tem que nos dar o fruto do aprendizado dos anos, da experiência. E nós vamos na convivência com tantas pessoas diferentes, no trabalho assistencial na casa espírita, nós vamos observando que nem sempre aquele que no mundo está numa posição desprivilegiada do ponto de vista socioeconômico é humilde. Ele pode ser arrogante, ele pode ser soberbo. No trabalho, com aqueles que necessitam de assistência material na casa espírita, nós nos deparamos muito com isso. Uma vez na porta de casa, numa situação costumeira, precisava-se de um agasalho, a família se mobilizou, tarde da noite, alguém encontrou uma camisa verde, eu não gosto de verde. Tem outra camisa aí não? Porque verde eu não gosto dessa cor, tá? Ele estava com frio, a camisa era nova, porque como se tem o hábito de entregar sempre a casa espírita, como a casa faz uma distribuição permanente, nós não temos o hábito de acumular. Então se tirou uma camisa do uso, mas ele gostava daquela cor, não. Na forma de lidar conosco, na forma como se referem às vezes aos demais companheiros de mesma condição. Então a humildade, ela não pode se expressar por essa exterioridade. Há pessoas que têm um poder aquisitivo acima da média, que são pessoas absolutamente simples, porque elas têm a dimensão de que elas provisoriamente estão colocadas num lugar, mas elas sabem que essa condição é provisória. E nenhum de nós poderia se orgulhar a rigor de nenhuma condição, nem de inteligência, porque às vezes nós não somos arrogantes do ponto de vista econômico, nós não temos a moeda que permite dizer eu estou pagando, faz aí que eu estou pagando, não é? Mas nós somos arrogantes do ponto de vista intelectual, de uma vaidade intelectual imensa. Vamos estudando meia dúzia de coisas e aí já começamos a achar que todo mundo não acompanha, não é? Ai, é tão limitadinho, não entende as coisas que eu falo. Então a gente presume que aquele conhecimento que a gente tem é um conhecimento que vai ganhando um caráter de absoluto quando ele é quase nada. Os espíritos falam sobre a missão do homem inteligente na Terra, também no Evangelho segundo o Espiritismo, e eles dizem assim: imaginais que sois sumidades no vosso mundo. Isso não é nada. Mesmo esse tanto que a gente sabe aqui, e que a humanidade desconstrói toda hora, a gente estuda, 2 séculos depois, aquilo ali já não está valendo quase nada. Pouca coisa permanece ao longo do tempo. Os conhecimentos científicos que a gente usa, a chancela da ciência para validar o conhecimento, também vivem em transformação. Até agora a gente não sabe direito se pode comer muito ovo ou não pode comer muito ovo, não é? Porque o ovo matava a gente de colesterol, entupia todas as artérias. E hoje não é assim, não. Pode comer um ovo, 2 ovos, quantos ovos você quiser. O nosso conhecimento é um conhecimento em construção, é um conhecimento provisório. Então, mesmo quem sabe muito,
E hoje, quem sabe muito, só sabe muito de alguma coisa. Porque nós chegamos a um nível de especialização do conhecimento, que quanto mais você avança na especialidade, mais você sabe sobre menos. Né? Então, hoje em dia, assim, na medicina, você ia ao médico, o médico olhava você, ele receitava tudo. Mas agora a gente vai a vários especialistas. Aí o especialista, antigamente a gente ia ao ortopedista, que era um especialista, mas hoje também não é mais assim. Tem um ortopedista que cuida da mão, o especializado no joelho, ele sabe tudo do seu joelho. Então você chega lá toda torta, ele olha para o seu joelho e vai consertar o seu joelho. Né? Assim é o conhecimento humano. Então tudo que nós sabemos também não pode ser objeto da vaidade. É quase nada. E quantas inteligências brilhantes vão se perdendo na idade avançada, nos quadros de demência? Por que nós podemos nos afirmar tão potentes diante das limitações que a vida humana nos impõe? Então a lição número 1 é essa, da humildade, que não é subserviência, não é se colocar numa posição de inferioridade, da vitimização, quem sou eu, nem da falsa modéstia. Eu não tenho condições para isso. A pessoa se acha ótima, mas ela não pode declarar isso, porque isso a descredencia, coloca no lugar do orgulhoso. Então ela finge que não é orgulhosa. Né? Quem sou eu? Não, eu não sei nada. Para ouvir elogios, para ouvir, não, que isso, você sabe muito, isso você faz muito bem. Então nós precisamos caminhar sempre no autoconhecimento. Quem eu sou de verdade? O que eu penso sobre mim mesmo? Não quer dizer que nós não tenhamos valor, nós somos muito importantes na economia da vida. Mas o nosso valor não é maior nem menor que o valor de qualquer outro ser da criação. Porque sem os vermes que trabalham nas entranhas do solo, a vida humana também não sobrevive. Nós vivemos num regime de interdependência. E cada ser da criação tem o seu papel no sistema. Então nós precisamos entender que nós temos um valor, mas um valor relativo. Então essa é a primeira lição que Jesus deixa. Bem-aventurados os humildes de espírito, conforme algumas traduções, outras, bem-aventurados os pobres de espírito. Depois diz Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa perspectiva de que nosso sofrimento é um sofrimento passageiro, é um bálsamo nos nossos momentos de angústia. Foi traduzida no recadinho de Maria Chico Xavier. Isso também passa. Lembrar que, por mais dura seja a provação, ela tem uma terminalidade. Alguém ironizou outro dia e disse assim, claro, né, vai morrer um dia daquilo, né, vai ficar livre. Que seja, porque a perspectiva da morte também nos dá um horizonte para o final de uma vida que vai se esgotando, porque esse corpo físico ele também vai, como qualquer máquina humana, se desgastando. Então a perspectiva de que um dia a vestimenta desgastada, cansada, vai ser deixada na terra e nós vamos continuar a nossa vida, essa perspectiva nos alenta nos momentos de aflição. E não há no mundo quem não experimente os momentos de aflição. Nem aquelas pessoas que estão assim, na perspectiva do horizonte da nossa sociedade, não é? São a vida, o sonho de consumo é a vida dessas pessoas. Quais são os nossos valores habituais? Da beleza, da riqueza, da juventude. E nós vemos jovens bonitos, com recursos materiais, desistindo da vida. Esse desistindo não é um desistindo simbólico, é de verdade, nas altas taxas de suicídio entre os jovens. Nós podemos imaginar que sofrimento emocional leva um menino de 12 anos a se jogar dentro de uma escola. O quanto sofria aquele menino. Ele não estava na escolinha ali da esquina, não. Ele estava na escola que está no horizonte da educação da sociedade carioca. Quanta angústia viveu esse menino. Então nós todos estamos lidando com o sofrimento em algum momento da nossa vida. Para cada um, ele tem a sua face de acordo com as nossas necessidades, mas os que choram serão consolados. Kardec, auge do seu consenso, do exercício
da razão, característica sua, conquista do seu espírito, lembra que não é todo mundo que chora que será consolado. Porque muitas vezes nós choramos de rebeldia. Nós lamentamos a doença porque não podemos mais fazer todas as bobagens que nós fazíamos antes, quando o corpo nos permitia abusar. Então nós vamos sempre estendendo os limites do nosso corpo. Um dia ele avisa, normalmente dá sinais. Nós desprezamos os sinais, que tem um momento que o corpo diz, agora chega. E aí nós ficamos lamentando, não é porque nós não vamos poder mais ir ao trabalho. Ah, que pena, agora eu estou doente, não vou poder ir ao trabalho. O pessoal diz que essa é a única parte boa de ficar doente, vamos precisar trabalhar, né? Não é porque a gente está, diz, agora não vou poder fazer. Na maioria das vezes, nós nos aborrecemos, por quê? Porque não vamos poder comer tudo o que queríamos, beber tudo o que queríamos, ir a todas as atividades sociais. Então, nós vivemos ainda muito seduzidos pela vida material. E, às vezes, o nosso sofrimento, muitas vezes, é fruto de uma atitude frente à vida. Uma atitude ilusória, de uma vida fantasia. Então nós ficamos esperando uma vida que nós vamos viver um dia em que nós não vamos ter problemas, em que nós não vamos adoecer. Essa vida existirá um dia? Sim, existirá, mas numa perspectiva muito longe. Não é na vida atual. Jesus deixou claro que o reino dele não era deste mundo. A vida na Terra é uma vida que traz desafios, porque nós precisamos dos desafios para crescer espiritualmente. Então, Kardec escreve sobre o bem e o mal sofrido. Também vale a pena a gente ler. Ele lembra que a maioria das situações que provocam sofrimento para nós são criadas por nós mesmos e não na outra encarnação, nesta vida. Então, vale a pena nós refletirmos o que nós estamos fazendo nessa vida que está nos conduzindo ao sofrimento. Se nós desejamos parar de sofrer, então precisamos reorientar a nossa jornada terrena. Jesus também fala dos mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Como é difícil ser manso. A mansuetude não é muito conhecida por nós, porque ainda estamos recém-saídos da animalidade. Então, o instinto ainda está muito vivo. O instinto reage aos estímulos exteriores. Então, nós ainda somos muito reativos. Em geral, é como se nós estivéssemos sempre num sistema de alerta, prontos a responder rapidamente a qualquer agressão vinda do mundo exterior. Então, alguém fala, a gente responde. Alguém trata a gente mal, quando vê, diz a outra, pronto, falei, né? Primeiro a gente fala, depois a gente processa. Ai, por que eu falei? Criei maior confusão, né? Estraguei o Natal da família. A família está reunida e a gente tem uma história engasgada, ó, de quando era criancinha, e resolve ressuscitar aquilo no Natal. Mas também você, né, fulana, e solta o comentário ácido. Acabou, ficou um constrangimento, todo mundo se sente mal, porque nós não somos mansos. A mansidão é um estado de acolhimento da vida, das situações da vida e dos outros. Compreendendo que os outros são pessoas como nós, com as suas dificuldades, com as suas fraquezas. Eles erram, nós erramos. Então, por que Jesus afirma que eles herdarão a terra? Nós sabemos que estamos num momento de mudança. Nosso companheiro fez referência a esse momento na prece. Sabemos que estamos vivendo um momento difícil na vida da coletividade, de revisão dos parâmetros da vida social, de novas concepções que surgem, de mudanças éticas que estão se impondo, necessárias à sobrevivência da espécie humana na Terra. Então nós estamos sendo chamados a rever vários aspectos da nossa vida. A vida atual não tem produzido bons efeitos na vida social. Existe um pesquisador que investiga em São Paulo a moralidade, a ética, a construção da ética. E ele fala um pouco sobre isso. Quais são os indícios de que esse modelo de vida que nós vivemos não estão nos conduzindo a um bom lugar? Então ele mede tanto pelas taxas de suicídio, que nunca foram tão elevadas na história da humanidade, e mede pelos transtornos de ordem mental. Pânico, depressão,
As perspectivas da ONU para a depressão no século XXI são alarmantes. Então, isso quer dizer, isso nos dá evidências de que o modo como temos vivido até agora não está nos conduzindo a um estado de felicidade, de bem-estar, que é aquilo que, na verdade, todos nós estamos buscando. Então, precisamos rever os conceitos. Agora, nós também somos informados pelos espíritos que nesse processo de transição, nós estamos fazendo um processo aí de depuração. Nem todos ficarão na terra. Os mansos herdarão a terra. Então, nós espíritas que queremos tanto mundo de regeneração, né? A gente aguarda esse mundo com tanta ansiedade. Então, nós precisamos pensar. A gente está construindo ali, está pagando já antecipadamente o carnê do mundo de regeneração. A gente está fazendo jus a essa moradia futura mais feliz. Se queremos este mundo, precisamos ouvir Jesus e nos tornarmos mansos. Ser manso não é ser passivo e inativo, porque nós, como não conhecemos bem as virtudes, vamos confundindo com as virtudes. Jesus disse, mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. Então, ser manso não é deixar todo mundo falar com a gente o que quer, fazer com a gente o que quer. Emmanuel escreve uma mensagem belíssima chamada Resignação e Resistência. Ela está no livro Estude Vida. E neste livro, nesta mensagem especialmente, ele diz que a morte de Jesus na cruz não é um símbolo de apassivamento ante a maldade dos homens. É um ato de resistência contra a crueldade. Porque Jesus podia ter contemporizado, ele já sabia o tempo todo o que ia acontecer. Ele podia não ter comprado a briga, preservado a sua integridade física. Mas Jesus cumpriu seu propósito até o fim. Quando alguns tentavam aliviar, né, igual Pedro, não, nada disso vai acontecer, mestre. Afasta-te de mim, Satanás, diz o texto, não é? Porque Jesus sabia que precisava viver o testemunho. E para viver o testemunho, ele encontraria no mundo as incompreensões. Mas ele não se apassivou, porque quando Jesus precisou dizer, disse, hipócritas, por que me tentais? Jesus era firme. Ele disse, sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Então Jesus não contemporizou, ele não deixou de lutar contra o mal. É que nós aprendemos que lutar contra o mal é lutar contra a pessoa que pratica o mal. Nós não podemos nos permitir a omissão diante do mal. O livro dos Espíritos diz que no mundo os maus são ousados, os bons são tímidos. Isso é uma reflexão muito importante. Um companheiro aqui da Dimensão Espírito Isabel estava fazendo um comentário sobre essa passagem lá na nossa casa e ele narrou uma situação que ele viveu, de uma pessoa sobrou comida no restaurante, é muito comum hoje nós pedimos para levar, e no caminho ele encontrou uma pessoa que precisava. Ele disse que ele ficou tanto tempo com aquela comida na mão pensando o que ele ia fazer, se ele oferecia ou não oferecia, se a pessoa ficasse ofendida, e se a pessoa reagisse mal. Ele disse, o ladrão não é assim não, ele vai para o risco. Quando ele vai para um assalto, pode dar tudo errado, às vezes dá. Mas se ele vai, agora ele para dar aquele prato de comida, hesitou tantas vezes, o que podia acontecer de tão ruim assim, não é? A pessoa podia dizer, não quero, está pensando que eu preciso. E o que era isso? Isso não era nada, não é? Então nós, para praticarmos o bem, somos cheios de hesitação, de pudores, de receio. Então nós não podemos nos acompliciar com o mal. Agora, lutar contra o mal não é lutar contra os maus. Pedro de Camargo, no livro Mestre da Educação, escreve o criminoso e o crime. Hoje eu estou deixando muitas tarefas de casa. Vocês vão procurar lá, o criminoso e o crime. É um texto lindo, ele diz que nós não compreendemos essa diferença. Combater o crime não é acabar com o criminoso. Ele usa uma argumentação de muita profundidade. Então nós vamos lutar contra as condições que fomentam o crime, vamos propiciar ao criminoso as condições para que ele se reajuste com a lei dos homens e com a lei de Deus. Isso é combater o crime, não o criminoso. Então, ser manso não quer dizer aceitar passivamente todo o mal. Quer dizer guardar o coração livre desta atitude que nos dispõe com o nosso semelhante, da intolerância, da incompreensão, da raiva, da vingança. Por isso ele fala do amor aos inimigos, não é?
Então, ele prossegue, lembrando: bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, porque serão fartos. Fome e sede são necessidades. Há criaturas que já respiram num outro patamar espiritual. Então, assim como elas têm fome e sede do alimento material, da água, elas também necessitam de justiça, de correção. Esses são bem-aventurados. E nós estamos numa época em que nós precisamos estar muito antenados, porque nós convivemos com tantas displicências éticas, que nós vamos também deixando, nos acompliciando. Todo mundo faz, está errado mesmo, tem demais. Isso não é nada grave, tem tanta coisa pior, tem gente matando, né? Igual dizem os meninos no ônibus: eu estou roubando, não estou matando, né? E aí nós vamos nos permitindo acompliciamentos na corrupção no órgão público, na corrupção no guarda de trânsito. Nós vamos nos permitindo usar recursos públicos em benefício próprio. É aquela coisa que é de todo mundo, que no Brasil a gente acha que não é de ninguém. Pode pegar, isso é público. O que é de todo mundo é de todo mundo, tem dono. Mas nós não temos essa cultura no Brasil. Então pode pegar, é público, não é? Então a gente pega aquilo que está faltando na nossa casa e pega lá no trabalho, leva lá uma resma de papel. Eu uso os exemplos do meu cotidiano, né? A vida da escola, os recursos da escola. E quando você quer agir de uma forma diferente, você fica constrangido, porque você passa a criar um mal-estar naquela coletividade. Nós experimentamos uma situação uma vez na profissional por conta do tal auxílio transporte, né? Então eu fui ao setor responsável, porque eu queria saber se é devido ou não é devido. Se quem vai de carro tem direito ao auxílio transporte. Se fosse devido, benefício. Se não fosse devido, eu dispensaria. Primeiro que para obter essa resposta foi uma peregrinação. Porque a resposta que as pessoas davam todas era assim: pode pedir, todo mundo pede. Mas eu não quero saber isso. Eu quero saber, é devido ou não é devido. Como assim? Você acha que alguém vai fiscalizar? O governo não olha isso. Aí começa assim: tudo, lá em Brasília todo mundo rouba, olha aí no salão. Mas eu não estou perguntando isso. Eu quero saber, é devido ou não é devido? Não sei, vou chamar o chefe. E aquilo se arrastou por alguns minutos que pareciam intermináveis. Até que alguém veio com a resposta: você quer saber? Não tem direito. Tudo bem, obrigado. Estou indo. E aí, eu já não sabia, ele já ficou em dúvida se eu estava indo lá para quê? Será que eu ia denunciar? Aí ele começou: não, professora, mas a senhora tem que lembrar que tem gente que usa isso para o remédio do filho. Ótimo, ele tem motivos. Deus vai perdoar. Eu não tenho. Eu já tenho tanta coisa para me explicar com Deus que eu não quero explicar o auxílio transporte. Tá? Esse eu não quero. Eu tenho muita coisa para dizer para Deus: o que eu falei, o que eu fiz, o que eu agi assim. Isso eu não quero te explicar. Não é porque eu sou boa, não. É porque eu sou tão ruim, que eu já tenho tanto problema para me entender com Deus, que esse é o que eu posso me dispensar. Né? E aí, depois de tantas explicações, eu pude sair. Cria-se um mal-estar, porque se generaliza aquela prática. Então, nós precisamos sempre ter isso em mente. Como é a nossa relação com a justiça? O que é nosso? O que é nosso direito? O que nos é devido? E aquilo que eu estou extrapolando no exercício do meu direito. Não é uma conta fácil de fazer num mundo que, repetimos, é tão displicente, negligente com as questões que envolvem a ética. E Jesus vai caminhando aí para o fim das bem-aventuranças, falando dos misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é o sentimento da piedade, da compaixão plena. A misericórdia não é a pena. Ninguém é digno de pena nesse mundo. Está aqui, está enrolado com a lei. Não tem sofrendo demais, sofrendo de menos. É na justa medida das necessidades. Mas nós, porque vivemos o sofrimento, deveríamos compreender o sofrimento. E porque erramos tanto, deveríamos compreender quem erra. A medida que nós usarmos para medir os outros é a medida que será usada para nós. Porque, em geral, nós somos diferentes. Nós temos uma medida para os outros e uma medida para nós. Nós sempre temos justificativa para os nossos comportamentos. Eu sei que eu falei muito, mas
Eu estava cansada, eu estava estressada, eu estava nervosa na vida que eu tenho tanto problema. Mas quando o outro tem uma atitude indevida, a gente diz problema dele, não tem nada a ver com os problemas dele. Cada um que resolve os seus. Então, como a gente acolhe, porque quando Jesus fala do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele estabelece uma relação de reciprocidade entre iguais. Em relação a Deus, nós estamos colocados num outro lugar. A relação é assimétrica. Ele é o Pai, nós somos os filhos. Agora, em relação ao nosso semelhante, a relação é entre iguais, entre pares, entre irmãos. Então, se eu me reservo determinados direitos, por que eu vou privar o outro dos mesmos direitos? Todos nós queremos ter o direito de liberdade. O direito à liberdade, a liberdade de pensar, de agir conforme os nossos princípios. Mas nós não conferimos aos outros os mesmos direitos. E queremos que as pessoas pensem como nós, ajam como nós. Então, a misericórdia é esse sentimento de compaixão. Nos dá tolerância para com o outro que é diferente, que tem uma trajetória diferente. E que recebeu de Deus a oportunidade de viver a sua vida como ele aprovou. Porque se Deus permite que certas situações aconteçam, quantas vezes a gente diz isso, né? Eu não posso permitir que isso aconteça. Ótimo, está ao seu alcance impedir? Ótimo. Se não está ao seu alcance, vamos lembrar. Não cai um fio de nossa cabeça, um fio de cabelo que não seja do conhecimento de Deus. É porque nós não temos a visão da totalidade, então nós não sabemos compreender bem. Certas coisas que, quando crianças também, nós não somos capazes de compreender. Mas aí um dia a gente vira mãe, vira pai e diz assim, agora eu entendo aquilo que a minha mãe falava, né? Os pais dizem isso, a gente morre na juventude. Um dia você vai ser pai, você vai ser mãe, você vai entender. Aí a gente diz assim, claro que não, porque você é uma mãe diferente, você é um pai diferente, com meu filho não vai ser nada disso. Aí um dia a gente lembra naquela mesma situação e diz, era isso mesmo que a minha mãe estava querendo dizer. E diz para os filhos, agora você vai ver. Como eu vi, um dia você vai ver, né? São as experiências que nós vamos acumulando. E Jesus termina não, falta ainda outras duas, ele fala sobre os limpos de coração, os puros de coração, numa linguagem que só a doutrina espírita nos ajudaria a compreender, que é esse estado de pureza espiritual. Só assim nós vamos poder encontrar Deus, entendê-lo, compreendê-lo, porque por enquanto, dizem os Espíritos a Kardec, falta-nos o sentido próprio. Nós sempre temos de lembrar que o nosso corpo é um corpo que não nos permite percepção completa nem do que acontece no mundo espiritual, nem no mundo material. A nossa visão é super limitada. A gente faz ideia de alguma coisa que está acontecendo na rua. Nós não sabemos. Nós temos um alcance visual muito limitado. Se alguém estiver falando alguma coisa aqui na frente, a gente também não ouve. Muitos animais têm um olfato muito mais desenvolvido, a audição muito mais desenvolvida. Então nós temos um corpo limitado. Nós só poderemos compreender Deus, ver Deus, quando nós terminarmos a nossa evolução. É um estado de espírito puro, de pureza de coração, de limpeza de coração. Esse também é um dos capítulos do Evangelho que nós também podemos olhar com mais calma. Depois ele fala dos pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é pacificar? Trazer a paz. Nós adoramos jogar. A confusão está formada. Qual deveria ser o papel de um filho de Deus, de um cristão? Jesus falou de sou espírita. Qual é o papel do espírita no meio da fofoca? Chegou aqui, parou aqui. Nem seu filho vai saber. Nós não somos assim. Alguém vem contar e diz assim, eu não ia falar nada não, né? Mas você veio aqui, já que você tocou nesse assunto, e a gente desvia o gozar. As intrigas. Sabe que fulano falou de você e a gente ainda disfarça aquilo de virtude. Não, porque eu preciso ser justo. Eu preciso te contar, porque eu achei muito injusto com você. E a gente vai só criando discórdia. Na família, passa a mão no telefone, conta para a cunhada, que a outra cunhada contou, o que falou dela no almoço. E depois a gente se queixa que tem tanto problema na vida familiar. A gente queria os
os lares abençoados, os lares cheios de paz, de harmonia, e nós tumultuamos a vida doméstica com tantas coisas pequeninas. Nós nos indispomos com os nossos familiares por coisas sem nenhuma importância. Nós brigamos com todo mundo. Chegamos da casa espírita e às vezes fazemos tanta confusão em casa. Eu costumo contar isso em alguns ambientes, porque nunca esqueci essa experiência que já aconteceu há quase 10 anos. Eu cheguei no centro e encontrei a casa daquele jeito, né? A confusão. E, naturalmente, atendendo a minha inferioridade sobre os cachorros. O meu filho parou para fazer e falou assim: mãe, você tem certeza que veio do centro? Na hora, eu não ia perder a autoridade. Então, ele responde: sorte sua. Porque se eu não viesse do centro, você imagina como eu estava. Tá? Me mantive no salto. Mas aquilo doeu tão fundo. Como é que depois de 1 hora na casa espírita, tomei o passe, aí a gente para no passe e pede as bênçãos do alto, né? Aí vem a imagem do André Luiz, é água pura. Se o vaso está contaminado, o que acontece com a água? Fica contaminada. Aí a gente bebe a água, a gente se enche de fluidos salutares. E quando chega em casa, a gente deixa eles pretinhos de novo. Acaba, porque enche de material deletério. No impulso, porque a casa está desarrumada. A gente vai morrer. Onde está escrito? Bem-aventurados os que arrumam a casa, os que lavam a louça. Não tem nada disso aqui. Não é verdade? Jesus tocou no essencial, ele falou do fundamental. Organização é importante? É importante. A gente vive no mundo material, tem que ter ordem. Tem hora para começar, tem hora para terminar. A gente precisa ordenar as atividades do mundo. Dando a isso o peso que isso tem. Organizar as atividades do mundo. Ponto. Se para fazer isso a gente está perdendo a alma, não vale a pena. Porque a gente pode tentar organizar as atividades do mundo sem se destemperar, sem brigar com todo mundo, gritar em casa, fazer a maior confusão. A gente diz coisas que marcam os filhos por uma vida. Você não tem jeito. Não aguento mais falar sobre isso com você. Né? Quantos problemas de autoestima a gente carrega uma vida inteira por coisas que a gente ouviu na infância? Eram coisas de criança. Então nós precisamos pensar. Os pacificadores. O caldeirão ferveu. O que a gente tem de fazer se a gente é cristão? E se a gente quer estar no grupo dos bem-aventurados, os felizes? Esfriar o caldeirão. Deixa isso para lá. Isso não vai te levar a nada. Para que criar confusão? Vamos deixar esse assunto morrer aqui. Numa discussão, a gente se cala. Não interessa que o outro que está errado. Ele vai ver um dia que ele está errado. A gente está errado em tanta coisa. Né? E aí Jesus agora se encerra falando dos que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, para nós realmente estarmos neste estado espiritual de comunhão com o Pai, estarmos realmente no reino dos céus, nós precisamos viver no mundo uma série de sacrifícios e incompreensões. Não foi só Jesus que teve essa trajetória. Se nós pensarmos em todos que acompanharam o Cristo, eles caminharam sempre no sentido contrário. Quanto mais ascendiam espiritualmente, mais perdiam no mundo. Foi assim com Pedro, foi assim com os demais apóstolos, foi assim com Paulo de Tarso. Quanto mais ele avançava com Cristo, mais coisas ele foi deixando para trás. Ele foi perdendo os amigos, o prestígio, a família, para seguir com Jesus. E por vezes, para nós nos mantermos fiéis aos princípios de Cristo, nós vamos experimentar a solidão. Os Espíritos nem nos enganam. Livro Fonte Viva, a mensagem de solidão. Para quem está se sentindo sozinho, dá uma lida no texto, ele é muito orientador. A gente fica sozinho mesmo. Porque a gente já não partilha de certas práticas que são comuns a todas as pessoas. Então, se você pertence a um grupo que bebe costumeiramente, o dia que você disser, eu não quero beber mais, você não vai pertencer mais àquele grupo, porque aquele grupo se reúne em torno da bebida. E às vezes, para não perder o grupo, a gente permanece com aquilo que nos faz tanto mal. A bebida é um exemplo, porque ela é muito comum na nossa vida, está todo mundo preocupado, os órgãos de saúde pública, mental, estão muito preocupados com a banalização da bebida, o modo como os jovens estão consumindo muito álcool. E quem convive, já conviveu, tem contato
com o alcoolismo sabe que ele tem danos muito profundos na estruturação da família. Não é um vício que fica adstrito ao dependente. Existe uma relação ali de codependência com a família, desestrutura, desagrega. Então você não pertence mais àquele grupo. Se você é do grupo da fofoca do trabalho e você não quer mais isso, mas ele está esquisita agora, está com mania de ser santa, está achando que vai virar santa, vai conseguir o céu, né? E aí são as escolhas que a gente vai fazendo. Paulo perguntava isso: devo eu agradar aos homens ou agradar a Deus? Essa é a pergunta que a gente deveria se fazer. A gente está vivendo para quê, para quem? Quais são os nossos objetivos? Né? Então, companheiros, por essa análise muito breve, superficial, poderíamos dizer, das bem-aventuranças, nós só introduzimos um texto. O texto é muito rico. As passagens que estão aqui colocadas são de tamanha profundidade. Nem no seminário, nem estudando a vida inteira, nós vamos dar conta desse tesouro incomensurável que está aqui. Fizemos uma breve introdução para uma aproximação nossa com Jesus, para mobilizarmos algumas reflexões que já temos condições de fazer, porque se aqui fomos trazidos, se chegamos hoje a esta casa para ouvir essas lições, todos nós, é porque nós temos alguma condição de lidar com esse conhecimento. Esse conhecimento não nos está sendo oferecido apenas para ficar em algum lugar da nossa memória. Ele há de nos mobilizar a emoção, calar fundo. Quando nós estivermos muito aflitos, sobrecarregados, vamos abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e ler as bem-aventuranças. A mensagem confortadora. Lembrar de Emmanuel da descrição belíssima de Jesus, um mestre que nos ama imensamente, deixou as alturas dos céus, para que pudéssemos nós algum dia estar com ele nas alturas.